Fala, galera do Rio de Janeiro. Estamos aqui para responder algumas perguntas, que foram sugeridas para que a gente possa contribuir um pouquinho para o debate, para a reflexão, não só dos profissionais e da população carioca, mas acho que do Brasil inteiro. O que precisa mudar no ensino da engenharia para tornar a carreira mais atrativa para os jovens? A primeira delas, déficit em tese de 70 mil profissionais hoje no Brasil. A gente estima que esse número ele é maior e a previsão é que até 2030 vai chegar a 1 milhão de profissionais das áreas tecnológicas que serão necessários para conseguir dar vazão a toda a demanda que o país precisa. Além disso, como tornar os cursos mais atraentes e como deixar os nossos profissionais mais preparados para o mercado. Então, são várias perguntas dentro de uma só. Qual é a posição, de acordo com todas as frentes levantadas, as posições que a gente enxerga, tudo que pode contribuir para melhorar esses números? Primeiro, para a gente ter cursos mais atrativos para os jovens, se interessar por fazer engenharia, a metodologia de ensino precisa mudar, a gente precisa ter mais instituições de ensino trabalhando com base em aprendizado em cima de projetos, ou seja, a prática mais próxima. Isso é uma metodologia, isso é um conceito que já está começando a ficar mais conhecido, que algumas universidades já utilizam. Então as nossas universidades precisam se adaptar e estar mais preparadas para essa geração, que é uma geração um pouco diferente. Como a gente consegue diminuir a evasão dos nossos cursos, para que os que entrarem nos cursos de engenharia consigam terminar cursos de engenharia. Um dos principais motivos que a gente enxerga para essa alta taxa de evasão é, às vezes, está mais ligado ao ensino básico, ao ensino fundamental, que é um bom alicerce de matemática. Ou seja, investir realmente numa boa educação de base, principalmente em matemática. Então, para nós termos bons engenheiros no futuro, engenheiros que consigam terminar o curso de engenharia, esse investimento em matemática é fundamental. E como preparar mais os nossos profissionais para o mercado, ou os nossos futuros profissionais para o mercado, é investindo realmente em uma educação continuada, numa capacitação continuada. Você não forma engenharia colando grau e acha que é engenheiro. Não. O engenheiro, para estar preparado, ser reconhecido, ser bem remunerado no mercado, ele precisa a todo momento se atualizar, buscar conhecimento, conexões e resolver problemas. Então, investir aí num aprendizado contínuo, que é muito conhecido no mundo corporativo, que é o lifelong learning, o aprendizado durante toda a vida. Isso é muito importante, isso o sistema vem ajudando muito, o CREA Rio de Janeiro também, e o Confea numa frente ampla de capacitação para todos os nossos profissionais do Brasil. Como o sistema Confea-CREA pode ajudar a mitigar a crise de mão de obra qualificada no Brasil? Com base no levantamento da CEBIC, uma das crises que nós temos no setor, não só da indústria, do mercado imobiliário, é a falta de mão de obra qualificada. Sim, está dentro de um ecossistema, de um contexto que ele é mais amplo, não é só nesse segmento, mas no caso específico desse levantamento da CEBIC, e com base também na uberização da engenharia, da pejotização, a gente precisa realmente não só trazer investimento em inovação, novos métodos construtivos, porque não é um problema específico aí só com relação à falta de mão de obra qualificada. Nós temos toda a cadeia de construção sofrendo com a falta de mão de obra, porque a gente tem hoje uma nova economia, uma economia que proporciona remuneração de uma maneira mais simples, mais confortável para profissionais que antes precisavam trabalhar ali em situações que não eram tão interessantes. Então há uma migração realmente dessa nova geração para uma economia diferente, um país que vive um momento diferente, com novas plataformas, novas tecnologias. Agora, a formação de mão de obra qualificada, para que essa mão de obra inove e traga mais competitividade para o setor, esse é um dos pontos de ataque, no bom sentido, do sistema. A gente precisa mudar a mentalidade também dos nossos profissionais, além da qualificação. Pensar, sim, em importar novas tecnologias, trazer essas frentes inovadoras junto ao setor público, que é um grande catalisador de novas tecnologias, de novos métodos construtivos. Então, trazer o segmento, o serviço público, para perto do segmento privado,
para que a gente consiga realmente dar mais competitividade a esse segmento, para a gente é muito importante. O sistema tem um papel extremamente estratégico para que isso aconteça, né? Acho que a união dos CREAs junto com o CONFEA para implementar, fomentar essa capacitação, além de promover debate, seminário, workshops, summits de novas tecnologias do segmento, acho que pode ajudar demais a gente trazer mais competitividade para o setor. Como garantir que a engenharia, a agronomia e as geociências voltem a ter protagonismo junto às decisões políticas no país? São tantos assuntos que fui ali buscar um café, mas voltando. O CONFEA vem sendo um suporte técnico, um catalisador para que o Brasil tenha políticas públicas que valorizem não só a mão de obra técnica qualificada, que estão diretamente relacionadas às engenharias, agronomia, geociências, mas que a gente garanta realmente que um bom serviço seja prestado à nossa população. Porque no final, o que a gente quer? Que os bons projetos aconteçam, que esses projetos se tornem realidade para a população e não para os engenheiros em si. Claro que o engenheiro tem um papel fundamental para que isso aconteça. Então, como que a gente traz novamente, né, essa valorização técnica, esse olhar estratégico, por meio da união dos nossos profissionais, promovendo o debate, comunicando muito bem, então, que os CREAs consigam, né, dentro de uma unicidade de discurso, de narrativa, junto ao poder público, municipal, estadual e federal, e aí o CONFEA tem um papel muito estratégico nisso, mas que a gente traga políticas públicas calçadas em projetos por meio da engenharia, que elas sejam cada vez mais priorizadas pelo poder público. Então, esse acho que é o grande ponto. E a gente vem fazendo isso de maneira rotineira, a gente vem tendo o apoio dos CREAs, mais uma vez agradecer o Miguel por abraçar esse tipo de prioridade, esse tipo de frente de trabalho, todo o CREA Rio de Janeiro, todo mundo, mas isso é extremamente importante. A gente precisa realmente engrossar a voz da engenharia e dessa necessidade do Brasil olhar para políticas públicas técnicas como prioridade. Como os PLs que prevêem remuneração mínima para os profissionais no exercício da responsabilidade técnica e o seguro de responsabilidade técnica podem transformar a realidade dos profissionais do sistema CONFEA-CREA? Os dois projetos de leis que foram trazidos junto ao CONFEA por meio do Miguel, nosso presidente do CREA Rio, e do Marcelo Queiroz, deputado federal licenciado e atual secretário, são extremamente importantes e estratégicos. Você garantir uma remuneração mínima para profissionais que são responsáveis, isso é importantíssimo. Você garante a valorização desse profissional. Você garante que esse profissional ele tenha ali um mínimo de remuneração, que está dentro de um contexto de valorização, pelo aquele ato dele de responsabilidade e pelo exercício da função. Então a gente sempre vai lutar para que os nossos profissionais sejam valorizados e bem remunerados. Então, extremamente importante, uma ideia muito boa, e aí que eu compartilho, né, que fui ali um dos atores que ajudou e que incentivou, que apoiou, mas todo o crédito aí ao Miguel e ao Marcelo Queiroz. Obrigado, deputado, mais uma vez, isso é importantíssimo, para mostrar para os nossos profissionais que a gente está ajudando de alguma forma também. E a garantia do seguro, que é extremamente importante, essa proteção, né, desde que a lei é aprovada, para os nossos profissionais, que têm uma responsabilidade muito grande em todas as frentes. Quando se fala de engenharia, você tem ali uma infinidade de atuações, e essas atuações elas exigem um responsável técnico, que sempre é um engenheiro, sempre é um agrônomo, sempre é um profissional da geociência. Então a gente precisa também garantir por lei essa segurança por meio do seguro obrigatório. Então isso são duas excelentes ideias que nascem ali da boa relação do Miguel com o deputado Marcelo Queiroz, que hoje é deputado, mas que serão totalmente apoiadas por parte do CONFEA, que a gente vai sim ajudar na tramitação. Espero que em breve a gente consiga aprovar essas duas leis. O que pode destacar da agenda legislativa prioritária da engenharia, agronomia e geociências formulada pelo CONFEA? A agenda legislativa prioritária do CONFEA. A gente tem hoje um levantamento de toda a agenda legislativa, tem uma série de projetos de leis que interferem diretamente nas nossas profissões, que elas são elencadas por meio da nossa agenda legislativa prioritária, que a gente compartilha com vocês na totalidade, mas destacar algumas delas. O projeto de lei 1024,
que atualiza a nossa legislação profissional, que permite com que nossa lei seja melhor para todo o sistema, que simplifique o sistema, que permita mais investimento em aperfeiçoamento profissional, que federalize o CONF, que a federalização do CONF nada mais é do que cada estado tem o seu representante lá para poder lutar pelos seus interesses, pelos interesses dos estados. Então tem uma série de melhorias na atualização da nossa lei, que é de 66, a gente está em 2025, então ela precisa ser atualizada. A 6.014, que acabou de ser aprovada, de autoria do deputado Marcelo Crivella, aí do Rio de Janeiro, que em 2013 propôs, por meio de um projeto de lei, a inspeção periódica obrigatória de edifícios. Então, isso hoje, que foi para a sanção presidencial, é extremamente necessário para que acontecimentos como teve no Rio, o desabamento do prédio no Rio, a ponte agora no Maranhão, para que eles não aconteçam, ou para que realmente eles sejam ali mitigados. A gente não garante que não vai acontecer mais acidente dessa ordem, mas a gente sabe que, primeiro, as edificações elas precisam desse acompanhamento técnico, do engenheiro ali olhando se ela precisa de algum tipo de manutenção, se ela precisa de uma interdição. Então isso é muito importante. Isso, no final, que essa lei ela vai obrigar as pessoas a fazerem para cuidar, para que as vidas sejam preservadas. No final, a gente quer proteger as pessoas. Então, a 6.014 é extremamente importante. Recentemente, também, no Senado, foi aprovado que permite intercâmbio profissional entre países do Mercosul, extremamente importante. Vai simplificar demais para que nós, profissionais brasileiros, atuemos em outros países do Mercosul e vice-versa. Isso é extremamente importante dentro de uma regulamentação do sistema, né? Ou seja, quem vai cuidar disso somos nós, o sistema, então não vai ter mais um impedimento, será simplificado, entre tantas outras que está aí na nossa agenda prioritária legislativa. Quais inovações e soluções tecnológicas o sistema pode oferecer para acelerar a entrega de moradias sustentáveis e acessíveis? Na área de habitação, a proximidade e aproximação do Confe junto ao Ministério das Cidades. Aqui um trabalho também sendo desenvolvido em parceria com o CREA São Paulo, junto à Secretaria de Desenvolvimento e Habitação, com o objetivo único, realmente, para que esses programas como Minha Casa Minha Vida, eles aconteçam com responsabilidade, junto à engenharia, aos engenheiros, para que a gente consiga diminuir esse déficit habitacional que a gente tem no país de quase 6 milhões de unidades residenciais, para que realmente a gente consiga entregar para as pessoas um bom serviço. Então é fundamental essa proximidade, participar da estruturação desses programas. Tem dinheiro. Como que eles acontecem? Por meio da engenharia, por meio das empresas de engenharia. Então, o Confe vem sendo hoje uma ferramenta, um instrumento, tanto para o Ministério, tanto para as secretarias estaduais e também para os municipais, para que esses programas, eles, no mínimo, eles entreguem as metas propostas para a população. Então, esse é o grande objetivo, porque a gente sabe que sem engenharia ele não vai acontecer. Qual o balanço até agora e qual é a meta da Força Tarefa Nacional de Fiscalização? Força Tarefa Nacional, um programa dessa gestão que tem como objetivo justamente proteger as pessoas em todos os estados. Qual que é a grande finalidade dos conselhos, dos CREAs? Do CREA Rio de Janeiro, do CREA São Paulo, do CREA Acre, do CREA Rio Grande do Sul, é fiscalizar o exercício profissional para que as pessoas tenham segurança e a atividade não prejudique ou não cause nenhum problema para a população em si. Então, quando a gente propõe a força-tarefa, que é a junção de fiscais de diversos estados em determinada região do Brasil, determinado estado, para que se potencialize a fiscalização, nada mais é para que a gente não deixe que espaços que precisam ser ocupados por profissionais de engenharia sejam ocupados por outros. E a gente vem encontrando muito espaço, muita atividade técnica acontecendo sem engenheiro, sem o agrônomo, sem o profissional das geociências. Então, essa fiscalização potencializada, que a gente chama de Força-Tarefa Nacional, ela tem esse objetivo, ela vem apresentando resultados impressionantes. Então, a gente está num cronograma, né, e num calendário de cada 2 meses e meio, concentrar cerca de 80 agentes fiscais em determinadas regiões, estabelecer prioridade de segmento, né, perceber ali o segmento que mais precisa de fiscalização e potencializar durante aquele período a fiscalização. E os resultados que a gente enxerga são extremamente importantes, principalmente na regularização. O que é regularização? Aquela atividade não tinha engenheiro e passa a ter, a partir daquele momento, contratado
né, por causa da fiscalização. Então ela vem realmente sendo bastante importante para a melhoria dos resultados do sistema e para a empregabilidade dos engenheiros. Que análise faz da atual gestão do CREA-RJ? Análise da atual gestão do CREA Rio de Janeiro. Primeiro que eu sou suspeito para falar do Miguel, porque eu conheço o Miguel há muito tempo. Desde o CREA Júnior, quando eu fui do CREA Jovem. Então eu conheço primeiro o caráter e a personalidade do Miguel. Eu sei do que o Miguel quer antes dele ser presidente do CREA. Né? Ele sempre lutou pelo sistema. Sempre gostou de alguma forma melhorar o sistema. Agora ele está na função. Ele tem essa autonomia, ele tem essa responsabilidade. Então, o Miguel, ele é um presidente hoje que busca muita orientação, busca muito em como fazer e fazer certo todas as frentes de trabalho, sabe que a comunicação é importante, quer mostrar o CREA Rio de Janeiro para toda a população, para a sociedade, para o serviço público, está disponibilizando o CREA Rio de Janeiro também para os gestores públicos, no sentido de que um bom suporte técnico vai fazer com que o serviço público tenha uma melhor entrega para a população, está inovando, preocupado com tecnologia, está dando a cara, está aparecendo, né, está falando com os profissionais. Eu não tenho dúvida nenhuma que nesse primeiro mandato já do Miguel, o profissional do Rio de Janeiro, as empresas do Rio de Janeiro vão sentir uma diferença muito grande na prestação de serviço. Que no final a gente está aqui para quê? Para melhorar a prestação de serviço do sistema. Não só para os engenheiros, para as empresas, para as instituições de ensino e para a sociedade como um todo. Então, o meu destaque aqui para a boa gestão do Miguel. Está de parabéns, Miguel, conte com a gente para continuar melhorando o CREA Rio.